Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre o Banco do Brasil e um mega potencial de valorização que as ações do Banco do Brasil possuem. Todos sabem que o Banco do Brasil esse ano está desabando na bolsa, já cai mais de 7%, hoje cotadas em R$ 21,84. Porém, se eu te disser que o Banco do Brasil agora poderia ser uma das maiores oportunidades da bolsa, olhando para médio e longo prazo. Então já fiquem comigo até o final desse vídeo, porque eu vou mostrar para vocês aqui um estudo sobre Banco do Brasil que pode revolucionar a sua forma de analisar ações, fora que você poderia estar deixando passar uma das maiores oportunidades do século, da década, tá? Para conseguir multiplicar o seu capital em muitas vezes. E lembrando que nada se trata de recomendação. Porém, nesse vídeo não vamos falar somente sobre Banco do Brasil, vamos tratar também do Itaú, tá? Que também segue sendo um banco bem interessante e vamos aí mostrar qual seria o potencial para médio e longo prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mas eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu trago tópicos similares aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Vocês já devem estar carecas de saber que o Banco do Brasil é a maior posição da minha carteira do canal. E em segundo lugar, o segundo posto aqui é tomado pelo Itaú Unibanco, que chegou a ocupar minha segunda maior posição da carteira do canal, tá? O Banco do Brasil, pessoal, quando a gente fala, né? O pessoal fica meio que viciado em falar sobre política, governo de direita, governo de esquerda, mas vamos esquecer política nesse vídeo. Vamos focar nos fundamentos, tá? Por mais que o Banco do Brasil seja estatal, seja uma empresa cíclica, porque é relativa ao agronegócio, a gente sabe que o banco no longuíssimo prazo foi uma excelente decisão, tá? Principalmente para você que abocanha um banco em ciclos de baixa. Por quê? Quando o Banco do Brasil ele passa por algo pontual, isso aqui já é de praxe do Banco do Brasil, é passar problemas, tá? Justamente por ser estatal, por ter agro junto, então um combo de fatores forma uma tempestade perfeita para acumular o banco em um patamar de preço baixo. Perceba que todas as vezes quem comprou o Banco do Brasil num patamar de preço reduzido fez bom negócio. Lá em 2013, ó, quando o banco chegou a dar um prejuízo pontual, vamos ver qual é a cotação de Banco do Brasil naquela época, pegando aqui numa lupa, ó, de 10 anos no tempo, 2013, tá? Ou seja, você pode perceber que o Banco do Brasil tava custando ali mais ou menos, se a gente pega aqui, ó, 2015, ele tava custando R$9. 2013, não temos o gráfico aqui disponível, você pode consultar pelo Google, ele tava custando ali por volta dos 4, por volta dos 5 reais, tá? Naquela época, para quem comprou Banco do Brasil, nossa senhora, ó, surfou um boom aqui, ó, só para você ver, quem compra Banco do Brasil em baixa, tá? Olha a rentabilidade que pode conseguir, só com valorização, R$26, tá? Mais ou menos uns 6 anos depois. Dividido aqui por uns 5 reais, você conseguiu só em valorização 420% de alta. Então perceba que pegar o Banco do Brasil extremamente depreciado parece ser bom negócio, tanto no curto prazo como no longo, tá? Imagina o longo prazo, você colhendo todos esses dividendos que o banco foi pagando, fora toda essa valorização que aconteceu. A prova de que eu não tô falando baboseira, antes que já veja que eu já vejo uma enxurrada de críticas nos comentários, olha só quem pega Banco do Brasil na baixa, o que acontece, ó. 2004 a 2008, 1.500% de retorno, isso aqui só em valorização, nem estamos falando de dividendos. 2016, 300% de retorno. E agora, o mesmo cenário parece estar se repetindo. O banco está cotado por 0,60 de PVP, similar a 2016 e similar ao ano de 2004, que quem comprou nessa época conseguiu um potencial de rentabilidade bem expressivo no médio a longo prazo, tá? Então é sempre interessante você saber do seguinte, quem compra na baixa acaba conseguindo uma boa rentabilidade, desde que seja uma boa empresa. O Banco do Brasil no longo prazo, ele foi uma boa empresa, mesmo com a queda agora que tem acontecido no lucro, tá? Indo aqui para a faixa dos 20 bilhões, numa lupa de longuíssimo prazo, pegando ali, ó, desde o ano de 2019, 14 anos no tempo, tá? Pra gente ser mais exato, ou seja, você pega ali 14, 15 anos, vamos colocar 15 anos pra gente conseguir esse cálculo aqui. Vamos lá. Lucro líquido, né? Por ser uma empresa cíclica, não vai ficar perfeito, tá? 20 bi dividido por essa faixa de 6 bilhões, o banco cresceu o seu lucro em 233% numa lupa de 15 anos. O que se eu colocar uma rentabilidade composta, quanto que o lucro do Banco do Brasil cresceu ao longo desse tempo? Será que bateu a inflação? É claro que bateu. O Banco do Brasil cresceu
8,3% ao ano no lucro. E quando ele está em cenário de alta, ele cresce igual o Itaú, tá? Cresce uns 13% ao ano. Então saiba, Banco do Brasil ele tem essa ciclicidade. Então se você tem a coragem de pegar no momento de baixa, você consegue um potencial de retorno bem expressivo com o Banco do Brasil. Mas respondendo essa pergunta, eu acredito que sim, o banco ele tem um potencial tanto de alta, ainda mais com essa recuperação, e também de bons proventos, tá? Porque pensa bem, se o lucro voltar para a faixa dos 25 bilhões, que é algo totalmente normal, pessoal, pensa bem, é reversível. O banco tá passando por cenário de agro complicado, carteira ali de crédito, né? Tá sofrendo por conta do erro da concessão de crédito na gestão para o agronegócio. Então, quando o banco voltar a reduzir essa inadimplência, porque nada, nem o cenário de baixa e nem o cenário de alta dura para sempre, tá? Tudo é cíclico. Pensa assim, o mercado inteiro é cíclico, tá? Consequentemente, o banco poderia voltar a pagar um provento na faixa de 40%, mais ou menos de payout, lucro recuperando nem que seja para 25 bi, nem tô sendo otimista aqui. Só neste valor de mercado que você está comprando no Banco do Brasil, você já poderia ter 8,2% já com a recuperação. Agora, quando o banco voltar na recuperação total dele, porque vai voltar, perceba que o banco não teve perda de fundamentos, tá? Não teve. Isso aqui eu tô mostrando a realidade, eu não passo pano pra nenhuma empresa, tá? Não é porque eu sou acionista do Banco do Brasil que eu vou ficar aí passando pano pra ele. Olha aqui, ó. Temos aqui, ó, 2025, 2024. Olha a receita líquida do banco, está crescente. Olha o lucro bruto, está crescente, mas olha o líquido impactado. Por quê? Porque o banco está tendo que pegar uma parte do seu resultado e contabilizar como provisão para calote. Aí, quando essa inadimplência ter uma pernada de baixa, ele vai retomar esse lucro para o balanço e, consequentemente, o banco pode voltar a ter um lucro na faixa de 5 bi, de 6 bi, novamente, tranquilamente, pessoal. Então, saibam disso, tá? Essa ciclicidade do Banco do Brasil proporciona a gente comprar o banco barato. Saibam disso, é sempre importante vocês frisarem neste ponto, porque sempre quando compra Banco do Brasil na baixa, você tem que ter essa coragem, porque essa ciclicidade acaba mexendo com a gente, mexe, mas é historicamente comprovado que Banco do Brasil é sempre bom negócio você comprar em baixa, porque o lucro líquido ele cresce sempre a uma velocidade interessante, tá? Então, nesses preços atuais, vejo o potencial. Preço justo das ações do Banco do Brasil, pegando aqui pela fórmula do Graham, a gente verifica que o banco, com R$ 31 de valor patrimonial, ele vale no mínimo R$ 47 na bolsa, tá? Só para ele negociar no valor patrimonial, no mínimo ele vale R$ 30. Então já vê uma distorção bem interessante aqui, né? E dividido aqui, ó, por 21,84, temos um potencial de alta no banco de 116%, fora os proventos que podem voltar a serem pagos de uma maneira interessante. Agora, tratando-se do Itaú, tá? O Itaú, por outro lado, ele tem mais qualidade, ele não é um banco tão cíclico quanto o Banco do Brasil, porém, entretanto, ele é um banco que não dá tantas oportunidades, ele vai trazer uma rentabilidade sazonalmente menor. Então não espere. Pessoal, é isso aí, tá? O capitalismo premia o risco. Você correr um risco mais elevado, você vai ter um retorno maior. Por mais que o Itaú seja mais eficiente do que o Banco do Brasil, o ROI médio do Itaú fica em 20%, enquanto o Banco do Brasil fica em 14% a 15%, no longuíssimo prazo, o Banco do Brasil trouxe uma rentabilidade superior. Não estou falando dos últimos 10 anos, tá? Estou falando dos últimos 20 anos. Uma lupa de longuíssimo prazo, o Banco do Brasil trouxe mais rentabilidade. Porém, aí é que tá. Aí você tem que avaliar, porque o Itaú também é um excelente banco. E nos preços atuais ele tá barato. Cotado aqui, ó, já com uma baixa na Selic pro ano que vem, o Banco do Brasil tende a surfar mais, mas o Itaú também não fica para trás, porque se o lucro hoje tá em 48 bi e o banco cresceu o seu lucro em no mínimo ali 14%, temos um lucro pro ano que vem de 51 a 54 bilhões, que nos preços atuais de Itaú, o lucro aí, consequentemente, teria um preço-lucro de 7,8 vezes. Então o banco tá barato, porque a média do Itaú é ser cotada em 13, tá? Enquanto o Banco do Brasil tem um potencial de alta aproximado de 100 a 120%, o Itaú não fica para trás. Só para negociar na média dele, tecnicamente, né? Ele teria um potencial de alta de 66%. Já é bem interessante com uma baixa da Selic você ter um banco de altíssima qualidade, que não vai te dar dor de cabeça se valorizando 66% e ainda por cima já pagando no curto prazo um dividendo interessante, tá? O Itaú vai pagar ele de 8 a 10% para os próximos anos, porque a política do Itaú agora é pagar uns 70% de payout sobre o lucro líquido. O banco está tendo excesso de capital, ele não tem o que fazer com esse dinheiro, então ele vai distribuir para o acionista uma porcentagem de dividendos, por isso que ele anuncia todo ano um extraordinário. Então assim, pessoal, na minha concepção, no cenário atual, eu acho que o Banco do Brasil fica em primeiro lugar em potencial de rentabilidade, dada a assimetria. O mercado bateu tanto nas ações que a gente pode ver uma expectativa de rentabilidade mais elevada, enquanto o Itaú fica em segundo de banco mais barato, até por isso que ele é a minha segunda maior posição na carteira do canal. Porém, como eu já tenho muito Banco do Brasil, eu tô comprando Itaú agora, tá? Pretendo fazer com que o Itaú chegue a uns 35%. Aí quando eu bater minha meta e comprar algumas outras, eu posso voltar sim a comprar
Banco do Brasil. Sem querer bater aqui no fone, peço desculpas, pessoal. Aí eu posso voltar a comprar, tá? Banco do Brasil após aí eu atingir essa meta no Itaú. Porém, aí a escolha é muito particular, tá? Eu particularmente gosto de ter os dois, porém uma porcentagem mais elevada no Banco do Brasil, porque eu acho que o potencial de rentabilidade acaba sendo muito mais elevado. Se você acha que um pouco a mais faz diferença, coloca 2% a mais durante 20, 30 anos, tá? Você vai ver se não vai fazer diferença aí no cálculo de juro composto. Nossa, Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí é que tá, né? Tô começando na bolsa agora, precisava de uma ajuda, não tenho todo esse conhecimento para fazer uma análise de stock picking ali 100% na hora. Será que você tem alguma coisa que me proporcione facilidade, traga um potencial de rentabilidade maior, sem ocorrer tantos riscos? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela já é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você adquirir, ela já é para sua vida toda, para sempre, tá? E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. Você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. Então você tem tudo aqui mastigado, tecnicamente mamão com açúcar, tá, pessoal? Uma verdade que eu tenho que falar para vocês. Queria eu ter uma planilha dessa quando eu tava começando. E em terceiro e último lugar, temos aqui os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch. Você tem aqui também o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula do John Bogle. Tá? Conseguiu uma rentabilidade fantástica, acima de 40% ao ano no longuíssimo prazo, tá? E você ainda tem aí preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também estará disponível na biografia do canal. Basta você clicar na parte de mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo aqui é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macete dando like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Banco do Brasil e Itaú. Em particular, tem os dois na carteira e os dois juntos já representam mais de 60% do meu capital. Acho que o momento atual agora é muito bom para concentrar em bancos. Essa daqui, pelo menos, tá? É a minha opinião, cada um tem uma opinião diferente, você pode preferir outros setores no momento. Eu prefiro estar concentrado no momento atual no setor bancário brasileiro. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!